Gente, só para dar um início um minutinho antes, né? Eu estou gravando, então foi que nem eu falei na outra sala, já era meio que um pré-acordo, vamos dizer assim. Quem participa, a gente está gravando para depois a gente poder disponibilizar isso para as pessoas que não puderam assistir ao vivo. Depois vai estar no canal do YouTube lá do evento, tá? Então é só para já deixar gravando direitinho. Então, agora deu 4 horas certinho. O meu nome é Ricardo, desculpa. Ricardo Freitas Branco, eu trabalho na UF de Volta Redonda, sou do Instituto de Ciências Exatas, do Departamento de Química. É, eu vou ser o responsável por essa sala, que é a sala 4, plataformas, silêncios e silenciamentos, tá? Quem vai me auxiliar aqui no chat, ou com as perguntas e questionamentos, é a professora Gisele, também da UF, tá? Então, até o momento, não temos o que seria o trabalho aqui ainda não entrou. Opa, peraí. Ah, vai entrar. É que eu tenho que ficar permitindo, tá, gente? Vocês me desculpem, é que eu mudar o foco às vezes, é porque toda pessoa que vai entrar, eu tenho que permitir a entrada, tá? Porque é institucional, então é da UF, então se você não tem o e-mail da UF, ele fica pedindo permissão pra gente para poder entrar na sala. Parece que entrou. Ah, não, uai. Aí eu permiti. Tava lá escrito o nomezinho dela. Mas, Ricardo, oi. a Michele falou que nessa sala temos 10 inscritos. Aí, Ciderlene entrou. Olá, Ciderlene, prazer revê-la. Olá. Oi, Gisele, tudo bem? Prazer em revê-la. Olá, Ricardo. Olá, pessoal. Olá, tudo Boa bom? tarde. Também, a sua feição, o nome é estranha. Ciderlene. Quem é? É, Ricardo de Freitas? eu trabalhei em Pato Branco também, mas não lá no departamento de vocês. No departamento de Química. Talvez a gente tenha se cruzado já. Pode ser, Ciderlene está em pode dois ser. vizinhos, né? Tô em Ela é de dois dois vizinhos? vizinhos, né? Uhum. Sim. Tá. Deixa eu iniciar aqui melhor. Professora, então, peraí, rapidinho, deixa eu fazer direitinho. Então, pessoal, vamos dar início à nossa sessão aqui. O primeiro trabalho é intitulado A Plataforma Educacional Moodle no Período da Pandemia, uma experiência com o ensino remoto de inglês instrumental. Vai ser apresentado pela professora Ciderlene Muniz Oliveira, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Peraí que eu tinha tirado aqui só um minutinho, só para eu falar certinho. Que atua no campo de Dois Vizinhos e no programa de pós-graduação em Letras do campus Pato Branco. Doutora em Linguística Aplicada e Estudos de Linguagem pela PUC São Paulo. Então, professora, você tem a palavra, são 15 minutos de apresentação. De manhã, a gente chegou num acordo que, ao final de todas as apresentações, nós faríamos a etapa de perguntas, questionamentos e dúvidas, tá? Então, a senhora tem 15 minutos, vai dar 16h04 aqui, então tem a palavra. Muito obrigado. Ok, gente. Então, eu vou tentar aqui projetar, né? É só para me avisar se está projetando, porque daí eu não consigo ver vocês. Está perfeito, conseguimos Tá projetando? ver direitinho, tá. Ótimo, então vamos lá, vou começar então. Boa tarde a todos novamente, né? Então, eu sou a Ciderlene, conforme o Ricardo já falou, eu sou do campus Dois Vizinhos da UTFPR, e também atuo no programa de letras, do programa de pós-graduação em letras do campus Pato Branco. Então, meu trabalho é a plataforma educacional Moodle no período da pandemia, uma experiência com ensino remoto de inglês instrumental. Então, quando eu recebi, na verdade, o convite para participar desse evento, no e-mail, acho que foi a professora Didier, se eu não me engano, ela está aí na sala, eu vi rapidinho alguma coisa, o nome dela aí, né? Que é uma grande amiga também. Acho que ela compartilhou e-mail,
E daí eu fui ler esse evento, eu me interessei e pensei, por que não né, fazer uma apresentação da minha experiência com o Moodle nesse período de pandemia, nesse ano de 2021, em especial, né? Daí eu falei, não, eu vou escrever alguma coisa, né? O tempo era meio curto, mas eu falei, eu vou tentar escrever alguma coisa para estar relatando a minha experiência. Então, o objetivo desse trabalho é relatar essa experiência, né, com o uso dessa plataforma Moodle durante o período da pandemia, especificamente durante esse ano de 2021, né, porque o ano passado ainda já estava em pandemia, mas as aulas se tornaram obrigatórias esse ano, então foi onde eu passei a usar mais o Moodle, né, o período que eu passei a usar mais o Moodle. Bom, tá tudo certo? Estão ouvindo? Sim, sim. Ok. Bom, então, em relação a esses ambientes, né, virtuais de aprendizagem, na verdade, eles são utilizados já faz bastante tempo, né, já utilizado há décadas, né, inclusive o Moodle, por exemplo, né, com a expansão da internet, cada vez mais as plataformas nesses ambientes virtuais de aprendizagem têm sido utilizadas, tanto em curso presencial quanto curso semipresencial e também curso exclusivamente à distância, né, os cursos EADs. Então, de acordo com Pereira e Silva, né, utilizar essas plataformas, elas têm se tornado um grande desafio para a educação superior, né? E eles comentam, Pereira e outros, eles comentam que há a valorização desses ambientes virtuais de aprendizagem, porém, ele acaba sendo muito utilizado como repositório de informação, né? Isso é um problema porque o Moodle, por exemplo, ele tem inúmeras funcionalidades, mas acaba sendo utilizado só como repositório de informação. E eles também comentam que há um baixo índice de utilização de seus recursos de colaboração e de interação, por exemplo, né? Acaba sendo só o repositório de informação. Então, agora eu vou descrever a minha experiência que eu tive com uma disciplina de inglês instrumental. Eu leciono a disciplina de inglês instrumental no curso de engenharia de software, no campus Dois Vizinhos. Comecei a lecionar em 2014, que esse curso é um curso novo, né? Começou aqui na instituição em 2014, né? É uma disciplina que tem como foco, em especial, né, a leitura de textos. Porém, quando as aulas são presenciais, também eu foco nas outras habilidades. Mas, em especial, nesse ano em que foi utilizado o Moodle, eu foquei especialmente na leitura de textos, né? Então, descrevendo a minha experiência, até 2017, por exemplo, eu não utilizava o Moodle, né? Não utilizava o Moodle, e todo ano, nós, né, professores das instituições federais, bom, pelo menos aqui da UTFPR, nós temos o sistema de avaliação do docente pelo discente. Ou seja, final do semestre letivo, os alunos, eles avaliam o professor, né? Tem uma plataforma lá de avaliação e eles avaliam. E é interessante que até 2017, eu observava que na minha avaliação, tinha comentário de aluno, por exemplo, que eles falavam assim, a professora não utiliza o Moodle, né, como algo negativo, né, assim, no sentido de uma crítica, porque eu não utilizava o Moodle. Daí eu comecei a pensar, né, daí eu comecei a observar que os outros professores das outras disciplinas, eles utilizavam o Moodle, possivelmente todos eles, né, e a engenharia de software é claro, uma disciplina da área das exatas, e acredito que todas as outras disciplinas era de fato da área das exatas, e só tinha o inglês instrumental, só tem o inglês instrumental no primeiro período, que é voltado, no caso do primeiro período, é voltado para a área da linguagem. E eu não utilizava o Moodle, e os alunos estavam fazendo essa avaliação crítica, né, que eu não utilizava, como se utilizar o Moodle fosse, assim, uma coisa muito importante e que fosse resolver os problemas, né, mas, enfim, daí eu comecei a não gostar desse tipo de avaliação, né, daí eu comecei a me interessar pelo Moodle mais, né, daí no começo de 2018 saiu, eu recebi no e-mail ofertando um curso de algum professor lá do campus de Curitiba, aqueles cursos que eles ofertam para todos os campos da universidade, tem diversos cursos, todo semestre tem
durante o ano tem vários cursos que são ofertados, né? E no começo de 2018 estava ofertando a realização do curso sobre o Moodle. Eu pensei, eu acho que eu vou fazer. Era uma carga horária alta, pelo tempo disponível que nós professores temos, assim, bastante escasso, mas eu pensei, eu quero fazer, né? Porque para ver se eu posso utilizar na minha disciplina, né? E daí eu resolvi me inscrever para o curso, né? Era um curso realizado através do Moodle, era um curso totalmente à distância, tinha várias atividades, vídeos, tudo pelo Moodle. E ensinava exatamente como utilizar o Moodle, né? Ensinava diversas funcionalidades. Então, eu me inscrevi e fui fazer isso em 2018. Só que daí, quando você faz um curso, né, nós sabemos, somos professores, nem sempre o que ensina o aluno vai aprender. Às vezes, muitas coisas eles vão aprender quando vai realizar na prática, e aconteceu a mesma coisa comigo. Eu aprendi diversas funcionalidades, porém, eu sabia que existia, mas para realmente você aprender a prática mesmo, eu tinha que estar utilizando, né? Então, daí até 2019... eu comecei a usar o Moodle, sim, mas eu comecei a fazer muito pouco uso do Moodle. Algumas funcionalidades que eu conseguia, assim, rapidamente aprender no curso, né? E aqui nessa apresentação, então, eu vou estar falando né, o que eu usava e o que eu estou usando agora. Em 2020, com a pandemia, começo do ano passado, aqui no meu campus 2 Vizinhos da UTFPR, um departamento lá voltado para tecnologia, esqueci o nome agora do departamento, eles ficaram ofertando cursos rápidos, voltado para a tecnologia, em especial sobre o Moodle, alguns cursos rápidos, de 2 horas, né? Daí eu falei, eu me inscrevia nesses cursos para poder fazer. Eu já tinha feito esse curso mais extenso, mas quando eu me inscrevia para esses cursos aqui rápidos do Campus 2 Vizinhos, era uma forma de estar revendo o que eu já tinha aprendido, né? E foi muito positivo, porque as coisas, na verdade, eu já tinha visto, eu só estava mais retomando, relembrando. Ao passo que vários colegas que nunca tinham feito nenhum outro curso do Moodle e que não conhecia, nesses cursos rápidos, para eles, assim, era como se estivesse falando grego, porque era difícil, né? Porque eles ainda não tinham ainda não conheciam o Moodle, né? E para mim foi muito bom, que eu já tinha feito um curso anteriormente, e nesses cursos rápidos eu estava revendo, estava retomando. E daí, o ano passado, as atividades começaram, mas não de forma obrigatória, a ser assíncrona, né? Ou síncrona também, mas o ano passado eu só ofertei uma disciplina. Daí, esse ano de 2020, as atividades, né, começaram a serem obrigatórias, e daí eu passei a utilizar exatamente o Moodle para as minhas aulas assíncronas. No começo, eu comecei a pensar, que ferramenta que eu vou estar utilizando? Tem o Google Classroom, por exemplo, tem inúmeros outros, mas daí eu pensei, bom, se eu for utilizar um outro, que possivelmente também tem recursos muito interessantes, mas eu vou estar partindo do zero, né? Daí eu pensei, eu vou utilizar o Moodle, né? Como eu já fiz um curso, eu conheço alguma das suas funcionalidades, então é melhor eu utilizar uma ferramenta que eu já fiz um curso, já sei alguma coisa. E daí eu passei a utilizar exclusivamente o Moodle para as aulas assíncronas. Bom, então aqui eu vou apresentar assim, os recursos, o que eu utilizava antes da pandemia, né? E o que eu estou utilizando agora durante a pandemia, para a gente ver assim, a diferença, né, do que eu utilizava e passei a utilizar. Quais são esses recursos a mais que podem estar utilizando? São alguns dos que eu uso, claro que tem inúmeros outros recursos, né? Por exemplo, antes da pandemia, um recurso que eu utilizava era, não sei se está meio fraco aí, não sei se está dando para enxergar, mas é o recurso chamado arquivo, né? Exatamente esse arquivo, ele é mais assim como repositório de informação, né? Eu utilizava esse recurso, mas era algo que, por exemplo, eu poderia enviar por e-mail, né? Então, por isso que tem essa crítica, que o Moodle, muitas vezes, ele é utilizado somente como repositório de informação. E, realmente, o que eu fazia até 2019, por exemplo, que eu mais utilizava é esse recurso aí, que é arquivo, que é quando você envia um texto para o aluno, por exemplo. Mas você poderia utilizar por e-mail, nem precisava utilizar o Moodle, né? Então, antes eu tenho que falar que
O Moodle é separado por recursos e atividades. No caso de recursos, são os recursos que o Moodle disponibiliza para o professor enviar textos para os alunos, ou seja, os recursos para enviar o conteúdo, né? Então, tem esse arquivo e tem vários outros aí que também nós podemos utilizar para enviar conteúdo para o aluno. Então, quando tem os recursos, no caso dos conteúdos que o professor pode disponibilizar para o aluno. E no caso de atividades, tem inúmeras atividades podem ser, assim, atividades avaliativas ou atividades de interação, né? No caso, o uso antes da pandemia, eu utilizava o chat, por exemplo, né, que é bem simples, no caso, mais os alunos que me mandavam, assim, alguma pergunta, eles mesmos usavam o chat e eu respondia pelo próprio chat. Mas o chat, no caso, é algo bem simples. E eu usei também, antes da pandemia, o questionário, né? Daí nós vamos ver o que é esse questionário. Só que no caso do questionário, eu utilizava apenas uma das ferramentas. Nós vamos ver mais para frente que o questionário, ele dispõe variadas ferramentas. Eu contei, tem 19 ferramentas dentro desse questionário aí. Eu só utilizava uma. Bom, e agora, na pandemia de recurso, antes eu só utilizava, no caso do recurso, quando envia texto, né, o conteúdo para o aluno. Antes da pandemia, lembra que eu falei que eu só utilizava arquivos, né? Depois da pandemia, porque eu fiz o curso, eu aprendi várias funcionalidades, eu passei a utilizar o livro, né? O livro e também o URL, que é como você inserir página diretamente da internet, né? Você insere exatamente a página, né? Então, vamos continuar. Então, eu passei a utilizar arquivo, livro, que eu tinha visto lá no curso, né, mas para mim parecia que era muito complicado, mas daí eu passei a usar, e a URL. Bom, eu tenho 3 minutos ou 4, vamos lá. E, continuando, atividades, uso na pandemia, chat, questionário, acho que, se eu não me engano, essa página está... Ah, tá, essa daqui é da recursos, essa daqui de atividades. Atividades, então, eu passei a usar tarefa, questionário e o chat, no caso, eu já usava, né? Então, aí deu uma aumentadinha, né? No caso, também da tarefa. Então, antes da pandemia de atividade, eu utilizava uma, né? No caso, atividades, conforme eu falei, são atividades, pode ser avaliativas ou de interação e recurso-conteúdo. Antes da pandemia, eu utilizava uma, eu passei a utilizar 3. E recursos, eu utilizava 2, na pandemia, eu passei a utilizar 3. Então, aí, se for ver 3, utilizava 3, passei a utilizar 6, né? É o dobro, né? Mas não é tão significativo, né? A gente vai ver quanto é significativo quando eu passar para o questionário. Que no questionário, olha, o questionário tem inúmeras ferramentas. Quando fala de questionário, não é só de colocar, da ideia assim, que é só de questão, né, pergunta e resposta, mas não. Tem inúmeros, arrastar e soltar, associação, tem inúmeras atividades que podem ser feitas nessa ferramenta que eles chamam questionário. Eu contei da 19. Então, antes da pandemia, eu utilizei, acho que 1 ou 2 vezes, a ferramenta que chama múltipla escolha, né, que é ABCD, por exemplo, né? Eu tinha utilizado apenas essa. Ó, isso daqui é a continuação. Então, o questionário tem todas essas daqui e todas essas daqui. Então, tem inúmeras. Ao todo, tem 19. E antes da pandemia, eu utilizei somente uma. E na pandemia, uso na pandemia, né, dessa ferramenta que eles chamam questionário, dessa funcionalidade, passei a usar resposta curta, verdadeiro, falso, associação, dissertação e múltipla escolha, no caso, eu já usava, né? Então, aumentou bastante, né? Antes eu usava só das ferramentas do questionário, eu só utilizava 1, agora passei a utilizar 5. Então, dá para mostrar a diferença, né, que de quantidade de funcionalidade do Moodle que eu passei a usar nesse período da pandemia, né? Então, agora, já para ir fechando, meu tempo já está acabando, eu trago aqui algumas dificuldades para o uso do Moodle, para o uso dessas funcionalidades.
Por exemplo, banco de questão, né? Para utilizar todas essas ferramentas, né, todos, no caso, os questionários, ou então a parte lá do conteúdo, por exemplo, a inclusão do livro, de atividades no livro, por exemplo, o tempo para a inclusão, ele é um tempo grande, então ele demanda tempo, então você precisa ter tempo para estar incluindo essas atividades. Então, por isso que o ano passado, antes, 2019, para mim, seria muito difícil estar tendo esse tempo para estar fazendo atividades que demandavam tanto tempo. Para eu conseguir fazer esses bancos de questões, né, dos questionários, eu só consegui fazer porque eu fiz algo que eu não acho certo de fazer e não aconselho para ninguém, que eu tive que trabalhar nas minhas férias de janeiro. Eu trabalhava todos os dias, um período durante as férias, né? Nessas férias agora em 2021, para conseguir ir lançando diariamente um pouco das atividades. Daí já fui lançando para o semestre todo de 2021, né, dessa disciplina, quase para o semestre todo, né, ainda falta, né, mas então o tempo, ele demanda bastante tempo, então é uma dificuldade. Outra dificuldade é a compreensão da configuração do livro de notas. Na verdade, eu ainda estou tentando aprender como é que funciona essa configuração do livro de notas, é algo meio complexo, que eu ainda não entendi muito bem, porque, no caso, o livro de notas, ele pode fazer o fechamento da nota, mas tem uma dificuldade aí para a compreensão que eu ainda tenho que estudar mais. E outra dificuldade, por exemplo, eu trouxe só 3 dificuldades e 3 facilidades, né, por causa do tempo. Resposta curta, por exemplo, que é a correção automática, é uma dificuldade. Por exemplo, se você for trabalhar com uma turma grande, vamos supor, você pergunta assim, qual que é a cor do céu? Daí o aluno tem que responder azul. Se você colocou na resposta que é azul, tudo com letra minúscula, e o mudo colocou com letra maiúscula, a inicial, já vai considerar errada. Ou se o aluno escreveu azul, mas colocou um pontinho final, também vai considerar errado. Então, isso é uma dificuldade. Então, tem que tomar bastante cuidado nesse tipo de resposta com correção automática. Porque se isso acontecer e você tiver uma turma de 40 alunos, 40 alunos vão te mandar e-mail falando, professor, a resposta estava correta, mas está considerada errada, né? Porque só por causa do pontinho, o aluno vai ver que estava correta, mas o mundo considerou errada. Bom, e as facilidades? Exportação de atividades em turmas, o que é isso? Esse semestre, por exemplo, eu tive 4 ou 5 turmas, porque eu estou substituindo uma professora, eu tive umas 4 ou 5 turmas da mesma disciplina. E daí, então, era a facilidade. Eu fiz as atividades, por exemplo, essa é uma outra disciplina. Eu fazia as atividades e exportava para outra turma, ou seja, não precisava fazer de novo. Eu faço um questionário, uma atividade lá, né, e consegui exportar, e posso usar para 4, 5 turmas, no caso, se é a mesma disciplina, e se você consegue utilizar aquelas atividades. Então, isso é muito interessante, é uma grande facilidade. E a avaliação com correção automática também, né? Claro, com exceção daquela de resposta curta, que tem esse porém aí, que pode dar problema, mas, por exemplo, se for de associação, ou então de múltipla escolha, correção automática, e se você tem, no caso desse semestre, especial, foi por isso que eu resolvi também utilizar o Moodle, eu estava com turmas muito grandes, porque acabou juntando turmas, alunos do ano de 2020, com o ano de 2021, e também pensando na minha saúde, turmas com 80 alunos, então eu preciso de avaliações assim com correção automática, o que eu não costumo fazer quando é presencial. E a facilidade, né, você sabendo configurar o livro de notas, já tem a média das notas. Então, isso é muito positivo, que já vem também feito de forma automática. Bom, e para finalizar, o Moodle, ele dispõe de inúmeras, né, muitas ferramentas ou funcionalidades assíncronas. E também tem síncronas, também, no caso tem o chat, tem o Big Blue Button, só que esse Big Blue Button, ele precisa de esqueci agora, ele precisa de algo lá para poder funcionar. Bom, no mais, foi uma experiência positiva, né, até então, tem a participação dos alunos nas atividades. Eu acho que para a turma de engenharia de software, que gosta de utilizar, gosta de sempre estar utilizando nas outras disciplinas, sempre estar utilizando a máquina, né, o computador, parece ser bastante motivador.
E no caso, penso assim, esse participar desse evento, quando eu vi a divulgação desse evento, eu comecei a pensar nesse meu trabalho com o Moodle e comecei a pensar, né, em, de repente, pesquisas futuras, estudar a concepção de ensino-aprendizagem e de linguagem que subjaz as atividades e os recursos, né, as funcionalidades do Moodle. E no mais, as minhas referências, muito obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Então, como eu disse, a gente vai deixar as questões ou perguntas para o final. Muito obrigado, bem interessante. Eu gostaria de passar para o nosso próximo trabalho, que é intitulado Aula Remota, Percepções de professores sobre as suas experiências com o ensino remoto durante o período de isolamento social da Covid-19, da professora Ana Lúcia Pereira, professora Cristina Costa e professor José Tadeu Teles Lunardi. A professora Ana Lúcia Pereira é doutora em ensino de ciências e educação matemática pela Universidade Estadual de Londrina e é professora adjunta no Departamento de Matemática e Estatística no programa de pós-graduação em Educação e Ensino de Ciências e Educação de Matemática na Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG. Muito obrigado, professora. A senhora tem a palavra. Ok, então. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço, porque eu também começo parabenizando a organização do evento, pelo evento, né? Tem sido grandes falas, né? Grandes aprendizados acima de tudo. Então, como eu não vou ver qualquer problema que der aí, Ricardo, você avisa, tá? Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim, sim. Ok. Estamos. Bom, então o Ricardo já falou aí o título, então esse trabalho sou eu, a professora Cristina é da Universidade de Durham, estava contando aí para o Ricardo que eu fiz um pós-doc na Escócia, né, e ela foi minha supervisora lá, então a gente continua ainda com alguns trabalhos em parceria. E José Tadeu Lunardi também é professor no Departamento de Matemática e Estatística na universidade onde eu trabalho aqui em Ponta Grossa. Bom, então, eu também, assim como a professora Cidelene, né, quando eu vi a chamada, né, para o evento, também me interessei, até porque a gente já estava com essa coleta de dados, que era pensar no ensino superior interrompido, né, como é que estava sendo toda essa questão de lidar com todo esse contexto, né, do isolamento e das adaptações para o ensino, né, emergencial remoto. E aí, então, eu trago para esse evento uma das perguntas, né, nosso questionário aí, eu vou falar daqui a pouco, ele tinha várias questões, mas para o trabalho no evento, então, o objetivo é apresentar algumas reflexões sobre as percepções de professores sobre as suas experiências com o ensino remoto, né, por conta do isolamento social. Bom, então, essa é uma primeira fase, a gente terminou de coletar os dados agora, aí no final de março, então, nós estamos ainda trabalhando, mas o questionário, era uma concepção mista, né, tanto de natureza quantitativa como qualitativa, e a gente tinha aí vários objetivos, né, como identificar as percepções, experiências e práticas dos professores universitários durante a pandemia. Então, eu estava dizendo que a gente, né, fez 2 questionários para professores e alunos, mas nesse aqui eu trabalho só com professores. Então, também os nossos dados foram coletados por questionários, né, eletrônico, via Google Forms, né, então a gente foi enviado para o correio eletrônico aí de várias, né, universidades do Brasil, a gente procurou mandar para todas as universidades aí praticamente, né, tanto particulares como estaduais e federais, de novembro, então, a março de 2021. Então, de professores participam da pesquisa 506 professores, dos quais 493 permitiram o uso e a divulgação das informações. Então, a metodologia, depois desses dados coletados, então, a gente trabalhou com análise de conteúdo, né, de Bardan, então, ela divide a análise de conteúdo em 3 etapas, né, a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, e a inferência e a interpretação, e depois de todo esse trabalho, então, de pré-análise, exploração do material e tratamento, então, a gente identificou aí 10 categorias sobre as experiências dos professores com o ensino remoto.
Bom, então, num panorama geral aí, primeiro uma das questões que eram não era de escrita, né, era de alternativa, então, para os professores escolherem ali, entre as 3 opções, né, se era fácil, que estava sendo fácil e tranquila a experiência com o ensino remoto ou educação à distância, moderado, né, se ele estava se adaptando, se era muito difícil e cansativo. Então, 54% dos professores, 50,4% dos professores disseram, né, que era moderado e que estava se adaptando, 28% disse que era muito difícil e cansativo, e 21% disse que era fácil, né, e que estava sendo tranquila a experiência. Bom, a primeira categoria, então, que a gente identificou analisando a fala dos professores, e isso é unânime, né, eu digo isso porque alguns mestrandos e doutorandos que eu sou orientadora, também está trabalhando com pesquisa, então essa questão da sobrecarga e aumento do trabalho é a primeira categoria que destaca, né, então a maioria dos professores, então, reclama realmente que houve um aumento na sobrecarga do trabalho, né, tanto na preparação, como das aulas, como o trabalho acadêmico, como avaliação, como atendimento dos alunos. Então, eu trago um exemplo de cada fala aí, de uma fala, pelo menos, em cada categoria, como, por exemplo, esse professor 372, né, que diz muitas demandas de trabalho docente, elaboração de artigos científicos, orientação, planejamento, avaliação, atendimento de alunos, burocratização da vida, preenchimento de formulários, preenchimento de questionários de pesquisa, o tempo de preparo multiplicou-se, e é preparo do ambiente, da infraestrutura, do atendimento individual e da abordagem e da aula. Eu não vou ler todos, porque acho que não vai dar tempo que 15 minutos, né, mas então os professores, eles reclamam, muitos professores reclamam, inclusive, até a questão do WhatsApp, né, no sentido de que trabalhar final de semana, de ter que ficar respondendo, né, os alunos, seja no Classroom, seja no WhatsApp, que isso demandou aí, de fato, uma sobrecarga muito grande no trabalho deles. A segunda categoria, então, que não possuía experiência com ensino na modalidade EAD ou no ensino remoto emergencial. Então, um exemplo de fala do professor 154, que diz que eu não tenho formação para EAD, tanto que atualmente o que faço é ensino remoto, e é necessário novos aprendizados, novas formas de apresentar a aula, novas formas de avaliar os educandos, enfim, para mim a realidade, a formação não tem sido fácil. Então, em muitas falas também dos professores, a gente encontrou uma grande porcentagem de professores que nunca tinha trabalhado, né, na modalidade à distância, né, e o ensino emergencial também foi um grande desafio em função de toda essa adaptação, de ter que aprender, até com o próprio Classroom, né, que muita gente nem tinha ainda contato, né, com essas plataformas, então, há uma grande porcentagem de professores que diz que não tinham experiência e que não houve também, né, uma formação prévia para isso. Então, nunca havia trabalhado dessa forma, né, não consegui me adaptar, fiz muito curso para poder apropriar, e que tudo era novidade. Então, grande parte dos professores também responderam isso. A terceira categoria diz que abrange os professores que já tinham contato com a experiência de ensino EAD ou ensino remoto emergencial. Então, como o professor P4, que diz que já dei aulas à distância para graduação e pós-graduação, portanto, sabia como organizar os programas e atividades das disciplinas, explorando bastante elementos virtuais, como visitas a sites, documentários, filmes nas atividades assíncronas e criando poucas, porém efetivamente atividades avaliativas. Desta forma, tornei a disciplina leve para mim e os discentes e mantive uma boa taxa de permanência nas aulas, que sempre tiveram apoios variados, como os PowerPoint, músicas, imagens, sarges, trechos de filmes, documentários, além de atividades de participação dos alunos. Então, a gente percebe também, assim, né, que muitos professores que já tinham, né, algum contato com a EAD, eles encontraram menos dificuldade com os outros, embora, né, eu trabalho, sou coordenadora hoje do curso de licenciatura à distância de matemática da minha instituição, e já trabalhava na EAD, mas eu sempre pontuo que é muito diferente, né, a gente trabalhar de forma remota e de trabalhar na EAD. São perfis, né, e modalidades muito diferentes, inclusive no momento em que a gente está de forma síncrona, né, mesmo que nas webconferência, é muito diferente de uma aula síncrona. A categoria 4 fala sobre os impactos na saúde física e mental dos professores. Então, o professor 214, por exemplo, diz:
Observo um cansaço relacionado a todas as atividades remotas que remetem à inter-relação pessoal. Tenho a sensação de que faço um esforço maior. O 76 diz, me causa ansiedade quando dá problemas na internet. O 79, depois de 10 meses remoto, sinto-me cansada demais. As aulas nem bem voltaram e eu já estou assim. A categoria 5 fala sobre a infraestrutura, né, então a gente percebe aí que muitos professores, né, reclamaram, né, não só da sua infraestrutura dele, mas também dos alunos, né. Então 247, por exemplo, diz que há várias dificuldades com o ensino remoto. Há problemas técnicos, já que o serviço da internet no Brasil e o que eu posso pagar é péssimo, meu notebook é muito lento, a imagem é ruim, não tem um local em que eu possa ficar individualmente trabalhando. Há várias dificuldades com o ensino remoto, problemas técnicas, perdão, coloquei a mesma, 441. 481, precariedade em termos de recursos tecnológicos, internet e equipamentos adquiridos por conta dos próprios docentes, falta de internet de boa qualidade nas residências dos professores e dos estudantes, né. Então a gente percebe que, nessa adaptação toda, né, cada universidade lidou, né, com todo esse processo de uma forma, né, mas a gente sabe que tem muitos alunos, né, que não tinham nem equipamentos, né. Na minha universidade, por exemplo, eles fizeram todo um questionário no início para saber quem tinha acesso, né, se tinha computador ou celular, enfim, foi tentando, né, atender as necessidades, mas a gente sabe que muitos lugares aí do Brasil, né, muitos alunos ficaram, né, literalmente eu destaco que o fosso, né, de desigualdade do pós-pandemia vai ser muito grande, principalmente por questões, né, da internet, de recursos para poder ter acesso às aulas. A categoria 6 é o impacto na qualidade de ensino. Então, esse é outro aspecto também que os professores, né, pontuaram, assim, destacaram bastante, uma grande preocupação na qualidade do ensino, né, que não só por conta de que a educação não é a mesma, né, no sentido de que eu não vou estar ali com o meu aluno, eles falam muito isso, né, dessa falta da relação professor e aluno, mas porque o que a gente está fazendo no ensino remoto, né, o fato de não perceber, né, mesmo avaliando, a gente não consegue perceber da mesma forma quando estamos no presencial. Então, como exemplo, sinto que apesar do esforço, a qualidade das aulas não é a mesma das aulas presenciais, e que muitos alunos vão ser prejudicados, e infelizmente não temos o que fazer. O P70, para o docente é cansativo e improdutivo, e para os discentes eles não aprendem, e fazem trabalhos precários, muitos entram na aula, mas não prestam atenção, outros não conseguem nem entrar no Classroom. 93. Fiz uma pesquisa com meus alunos e, apesar de reconhecerem as tentativas pedagógicas, eles não acreditam no ensino remoto e não têm condições objetivas, tampouco subjetivas para concentrar nas aulas. Tive que aprender tudo sozinha e ir dia a dia vendo uma melhor estratégia. No final, pouco retorno obtive em termos de aprendizagem discente. A 7ª categoria é emaranhado entre vida pessoal, profissional e pessoal, né, eu acho que isso todos nós estamos vivendo, né, com as adaptações, cada um buscou adaptar de uma forma, mas os professores se queixam muito disso, né, o fato de não ter um escritório preparado para isso, o fato de estar em casa e ser mãe, ser esposa, né, ser pai, ter o canto do filho que está tendo aula e ter que se dividir entre todas as tarefas. Então, o professor 161 diz, não tenho um ambiente próprio ou exclusivo para ministrar minhas aulas. Tenho computador e boa internet, mas em determinados momentos minha esposa e meus filhos e eu estamos trabalhando ao mesmo tempo. Não é fácil. O 127, o fato de estar em home office promove intervenções e distrações, tanto com os alunos e professores, que prejudicam a qualidade das aulas e do trabalho para o seu preparo. Na categoria 8, é o impacto na motivação e participação dos alunos, né, eu acho que esse também foi um impacto que todos nós sofremos, né, eu também percebi isso nos meus alunos, acho que no início foi mais fácil, né, da gente estar trazendo, mas chegou na reta final, acho que estava todo mundo muito cansado, né, e a gente percebeu que muitos alunos, se a gente não fosse lá e estar buscando, e mesmo vendo, procurando acompanhar, muitos deles, né, acabaram desistindo nesse percurso, no curso da matemática, então já há, né, uma evasão aí natural, com pandemia isso foi muito maior. Então, o P80 destaca, é desanimador você dar aula para 40 pessoas e não saber como eles estão se sentindo. Por mais que a gente pergunte, vejo somente quadrinhos com fotos ou com suas iniciais. Procuro para cada hora, para tornar as aulas menos cansativo,
mas é muito difícil ouvir um silêncio mortal. Não vejo a hora de voltar a ter contato no olho a olho, sentir que estão entendendo ou não quando você explica. As aulas são para as paredes, pois poucos participam. Não tenho como olhar nos olhos dos meus alunos e ver se estão interessados, participando, dormindo, estafados. Parece-me uma navegação ao léu. O professor 40, o que torna o trabalho difícil e muito cansativo é a pouca participação dos acadêmicos nas aulas, na entrega de atividades e pouca adesão no processo de ensino e aprendizagem. Professor 56, é desmotivante, pois não há interação com os alunos e os mesmos ficam muito apáticos, difícil de avaliar e de estar acompanhando as explanações e assimilando os conteúdos. Eu sempre destaco que a gente também, né, tem que tomar cuidado para, né, não forçar o aluno, até porque tem toda uma questão que é do espaço da casa, né, dele estar se sentindo à vontade para abrir a câmera ou não. Eu percebo que na pós-graduação, no mestrado, na aula de mestrado e doutorado, a gente consegue a participação maior deles do que na graduação, pelo menos nas minhas aulas. Na categoria 9, adaptação e reinvenção do processo de formação. Então, o professor 50, então, da mesma forma, né, os professores, por mais, assim, que eles dizem, né, que não está sendo fácil, no meio do caminho eles destacam que agora eu estou começando a me adaptar, né, eu estou buscando aprender, eu estou buscando, né, outras formas de fazer. Então, é bastante cansativo, mas eu estou me adaptando, gravando videoaulas, fazendo roteiros para leitura dirigida de textos, fazendo aulas de resumo, atendendo alunos em horários diversos pela internet, além das aulas síncronas online. Tive que fazer cursos, não consegui acompanhar porque as demandas administrativas do meu cargo foram muito maiores, frustração total. Agora, sozinha é que eu tenho que me virar para aprender a mexer na plataforma. As aulas remotas não são apenas transposição das aulas presenciais. Há necessidade de adaptação e de utilização de novas ferramentas. Estou em processo de aprendizagem e adaptação para as novas tecnologias em aulas remotas, o que demanda tempo. 258. Houve necessidade de adaptação e aprendizagem de ferramentas tecnológicas e adequação em relação ao conteúdo para evitar índice de evasão nas disciplinas e nos cursos. E a última categoria está sendo uma boa experiência, né, então, alguns professores, né, principalmente aqueles, né, que já tinham, né, alguns contatos com, né, com questão de tecnologia, né, eles destacam que não tiveram tanta dificuldade e estão vendo isso com um lado bom, porque ele está economizando o tempo que ele tinha de deslocamento, está aproveitando esse tempo para outras coisas. Então, 412 diz, as dificuldades têm proporcionado um enorme crescimento em mim e nas minhas turmas. E outros modos de trabalhar determinados conteúdos surgiram com a pandemia, trazendo um ótimo aproveitamento e satisfação. Estou gostando da experiência, acho prático conseguir gravar aulas e isso para mim ajuda bastante por conta das crianças. E até agora tenho tido retorno positivo dos alunos, minhas disciplinas são teóricas, o que facilita. No meu curso, apesar de ser IAD, nós tínhamos encontros presenciais, depois da quarentena passou a ser 100% remoto. Houve uma adaptação maravilhosa por parte dos alunos e professores, o semestre ocorreu na maior normalidade e com maior aproveitamento e aprendizado por parte de todos, muito válido. Bom, então resultados, né, então, a gente percebe que, né, toda essa adaptação ao ensino remoto, todo esse medo do próprio contexto, né, sem entrar na questão política, né, de como a gente lida, que isso causou ainda mais medo, né, então a gente percebe que o sentimento, né, do professor, ele passou por muito, né, por muitas dessas palavras aqui, porque foram palavras que os professores disseram, né, como morte, vacina, cuidado, caos, perda, ansiedade, morte, né, então tudo isso causou, de fato, um grande impacto nesse processo todo de adaptação dos nossos professores. Então, avaliando, né, essas 10 categorias, então, a gente pode destacar, né, que os nossos resultados apontam que a pandemia, né, de uma certa forma, tem afetado, né, não só afetou, como tem afetado o trabalho docente, bem como a saúde mental dos professores, seja pelas mudanças radicais no seu estilo de vida, o afastamento do seu trabalho local de trabalho, a falta de contato presencial com os alunos, eles reclamam muito disso, né, adaptação aligeirada às novas formas e ferramentas de ensino, e a falta de vivência ou formação específica para o uso de tecnologia na educação. Nossos resultados apontam ainda a preocupação dos professores em relação aos prejuízos acadêmicos, visto que muitos alunos não conseguem participar das aulas remotas, por conta da falta de equipamentos
e das condições de acesso à internet, bem como pelo desgaste emocional. Então, as referências, né, eu não trouxe ainda muito referenciais, por conta de que a gente ainda está, né, trabalhando nesse contexto. Eu não sei se eu ainda tenho tempinho. Tem alguns minutinhos, Carla? Já acabou? Pior que não, já terminou, professor. E é isso. Então, no fundo, assim, só para encerrar, né, eu também me encontro em muitas falas ali dos professores, né, porque todos nós, seja, né, seja no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, todos nós passamos por todos esses medos, anseios, né, e adaptações. Então, assim, de uma certa forma, a gente vê que no Brasil todo, né, todo mundo está enfrentando, né, a mesma onda que a gente espera, né, que, como diz o Ricardo, não sabemos se estamos no meio, onde é que estamos, mas eu acho que foi na palestra anterior, né, porque o médico falou que não sabemos onde estamos, mas é bem isso, né, que possamos aí continuar nos cuidando para sair, né, vitoriosos desse processo, que a educação no Brasil possa sair vitoriosa. Obrigada pela atenção. Obrigado, professora. Muito obrigado. Agora, no nosso último trabalho dessa sala, é um trabalho intitulado Relato: o ensino de línguas em tempos de pandemia, avanço ou exclusão? Os autores são a professora Catiana Pacianello e a professora Didier Denardi. Quem que vai apresentar? Serei eu, Ricardo. Catiana, tá, então deixa eu... Então, a professora Catiana é graduada em Letras Português e Inglês pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ela é pós-graduada em Língua Inglesa. É mestranda no programa de pós-graduação em Letras da UTFPR, Campus Pato Branco. Então, professora, você tem a palavra. Muito obrigado. Ok. Só vou pedir que vocês me digam se aparece meu compartilhamento, sim? Foi. Tá indo. Show de bola. Ok, obrigada, então. Então, primeiramente, né, queria agradecer pela poder participar desse evento, né, porque quando falamos agora em educação em tempos de pandemia, é algo muito bom de ter um evento como esse, é incrível, porque nós estamos fazendo a pesquisa no momento, né, em que essa situação está ocorrendo, né. Então, essa conversa que temos aqui é extremamente proveitosa nessa partilha. Então, nesse trabalho, eu gostaria de iniciar, assim, com um pequeno apanhado sobre o que hoje a gente tem como documentação para ensinar línguas, né. Eu sou professora de língua inglesa do ensino básico, então eu ouvi as falas de vocês, né, falando sobre o ensino superior, e eu vim aqui com a minha fala sobre o ensino básico, né. Eu sou professora do ensino fundamental anos finais, e o que a gente adota hoje para ensinar línguas dentro da sala de aula, né, no Brasil. Então, a gente tem os parâmetros curriculares nacionais, de 98, que ele fala, assim, em linhas gerais, que a aprendizagem de uma língua estrangeira vai fazer aumentar o conhecimento sobre a língua que o aluno já construiu na sua língua materna, né? Por meio de comparações com a língua estrangeira em vários níveis. Também possibilite que o aluno, ao se envolver nos processos de construir significados nessa língua, se constitua em um ser discursivo no uso de uma língua estrangeira. Além disso, né, o nosso documento hoje mais atual, que é a BNCC, agora de 2018, ela traz o ensino de língua estrangeira numa roupagem, assim, de função social, né, já refletindo outros discursos de interacionismo sociodiscursivo, né, e ele trata o ensino de língua estrangeira como uma língua franca, isso dizendo mais do inglês, né, que é o que a gente tem em currículo hoje. Trata também da questão dos multiletramentos, né, que uma vez que o aluno estará inserido num aprendizado de língua inglesa, ele vai estar se multiletrando em diversas generalidades de discurso, né. Então, exige do professor uma atitude de acolhimento e legitimação de diferentes formas de expressão na língua, ou seja, né, que o professor não apenas se atenha mais em ensinar a gramática, o usual, mas também de observar todas as expressões diárias do uso da língua, né? Porque hoje nós sabemos que o aluno ele não chega nulo de conhecimentos de língua inglesa lá na sala de aula, seja ela de vários níveis sociais. Ele já teve algum contato, né? Então, a gente toma esses pressupostos para poder trabalhar.
E o interessante que a BNCC também traz, ela divide o ensino por eixos, né? Então, nós temos os eixos da oralidade, da leitura, da escrita, e esses dois últimos eixos, né, que vêm sendo trabalhados mais atualmente, que são os eixos de conhecimentos linguísticos, né, seja eles prévios, seja eles gramaticais ou textuais, e também a dimensão intercultural, né, em que a gente vai estar trabalhando o aspecto cultural, o pensamento, a mentalidade, né, de cada povo que pratica essa língua. E mais na nossa realidade aqui do estado do Paraná, onde eu estou, né, porque resido em Pato Branco e aqui atuo, a gente também tem as diretrizes curriculares básicas para o nosso estado. Então, assim, no seu texto, em que ele elenca muitas coisas, algo que nos chama bastante atenção é que ele nos recomenda superar os fins utilitaristas. Então, hoje a gente fala muito de língua inglesa, num aspecto que ele consiga estar munido na interação social diversa que ele vai enfrentar. Então, o indivíduo deve ser formado, né, dessa forma. Obtinha-se muito a ideia de que, para aprender inglês, você precisa estar num curso de inglês, e porque futuramente você irá fazer um intercâmbio, ou porque você quer conseguir um emprego melhor, né? Mas hoje, a língua estrangeira já tem essa roupagem de língua franca. É uma língua universal. Então, assim, sabemos da importância, mas a forma de tratá-la na sala de aula fará toda a diferença, né, para esse cidadão que está aí se formando. E sobre o uso das tecnologias, será que esses documentos nos dizem alguma coisa? A gente deve usar, não deve usar? É claro que sim, né? Então, a BNCC nos diz que a gente pode usar durante a aula e também de formas transversais. Na interdisciplinariedade, com outros temas, outras discussões, para que esse aluno utilize a tecnologia de forma crítica, uma vez que hoje o ser humano que é millennial, né, ele já está incluído aí, e às vezes nós, que não somos tão nativos na tecnologia, vamos ter que estar nos inteirando desse mundo deles para poder acessá-los, né. Tudo isso, gente, é prescrito, né, é documento para trabalhar. Porém, chegamos na pandemia, né, nós tivemos um impacto inicial muito forte aqui na minha cidade, né, em que as autoridades fecharam a cidade por muitas semanas, e o que acontece é que, me recordo bem, no início desse ano, do ano passado, quero dizer, nós tivemos várias falas sobre o uso da tecnologia, que a tecnologia era tudo que faltava, o que está faltando para a educação, nós precisamos incluir tecnologia. E agora, né, que a gente está só com a tecnologia, o que foi que aconteceu? Então, muitas das nossas impressões começaram pelo temor pela vida. Um vírus novo, que não sabemos as repercussões, né, que ele causa na gente, na nossa família. E aí, pessoal, incluindo mais no cenário da escola privada, que é onde eu me incluo também, a gente precisa levar em conta que os alunos e os pais, eles são clientes, né? No ensino público, as coisas são diferentes, mas no ensino privado, o pai vai lá e contrata um produto, e ele quer esse produto. E com a pandemia, ainda que as leis protegessem as instituições particulares de ensino, as famílias cobravam esse produto, né? Então, ocorreu a grande dificuldade da entrega, né, desse ensino desejado. E aí nós começamos a passar em conversas com a gestão desses locais, dessas instituições de ensino particulares, pelas dificuldades financeiras, né? Então, assim, o gestor, nesse caso, ele não tem os olhos do pedagógico, né? Da relação pedagógica, do que é melhor para se ensinar, ele tem o olhar do gestor, o olhar econômico. Então, nem sempre as atitudes tomadas pelos gestores nos beneficiaram enquanto professores, né? Então, nós tivemos muita dificuldade aí. Também vivemos naquele véu incerto da instabilidade do emprego, né? Todos ficaram com medo de demissão e começaram a trabalhar muito mais. E nisso, existiu a mudança da carga horária e o conhecido home office, que eu não era afeita ao termo, tive que aprender o que era, né? E esse home office jamais foi remunerado, né? Todos nós trabalhamos de forma a fim de melhorar o ensino e não perdermos nossos empregos, né? Também passamos pelo plano da redução salarial, então praticamente todos os funcionários, né, tiveram que entrar nesse plano. Isso não quer dizer que o trabalho diminuiu, né? Ele permaneceu e aumentou.
e também tivemos muita resistência à adesão ainda do ensino, porque havia muito aquele discurso: vamos nos acalmar, logo vai passar, não vamos estressar nossos filhos, não vamos estressar todo mundo com atividade online, mas foi que não passou, né? Estamos aí até hoje. Então, aqui, nesse entremeio, tivemos que começar a nos mexer, a procurar outras ferramentas, né? Então, aqui, nós tivemos ferramentas de gravação de aulas assíncronas, aulas gravadas, que eram mandadas periodicamente, e também de aulas síncronas, que eram feitas simultaneamente. Então, ali, eu utilizei ferramentas para me gravar dando aula, utilizamos o Google Classroom, né? Algumas editoras disponibilizaram algumas plataformas, né, que não eram muito trabalhadas, mas aí tiveram algumas melhoras, né, como é o caso do Positivo, que é um dos sistemas que eu adoto, em outra escola também que trabalha utilizando o Google Classroom, uma versão mais paga, que tinha um pouco mais de memória, enfim. E aí, para as aulas síncronas, utilizamos o Zoom, que é uma plataforma paga, que é, assim, de uma qualidade boa, e também a plataforma Google Meet, que estamos usando agora, né, que ela é boa também, mas não é o ideal, nós sabemos disso, e também acervos de livros digitais, ali como a biblioteca virtual da editora Pearson. E também, gente, nesse entremeio, como as outras professoras já citaram, nós começamos a ver o desânimo durante as aulas, né? Porque a aula online já estava fatigante, os alunos começaram a sair, né? Então, assim, em compartilhamento com os outros colegas, começamos a dividir experiências, né? Então, aqui eu trago, assim, 4 ferramentas muito interessantes de gamificação para deixar a aula um pouco mais atrativa, mais divertida, porque se tratando de adolescentes, esse é o mundo deles, né? E nós temos que entrar no mundo deles para que eles nos ouçam. Então, aqui nós temos o Kahoot, Educandy, British Council, daí tem a versão Teens, Kids e para Adults, ESL Games Plus, que há vários games que você pode usar para enriquecer a aula, né? Porém, a aula em si também se tornou bastante expositiva, né? Então, assim, será que houve aprendizados? Quais foram eles, né? Eu acho que para nós docentes, a pandemia nos oportunizou a aprender melhor sobre ferramentas e possibilidades de aula em EAD que sejam de qualidade. Foi possível ofertar uma aula de qualidade? Talvez não como nós queríamos, mas acredito que tivemos muito aprendizado nisso. Isso foi um ponto muito positivo. Também tivemos diagnósticos que não foram tão felizes, né? Como a influência da família, então a organização familiar e a delegação da responsabilidade parental. A partir do momento que o aluno começou a ter aulas em casa, ele ia precisar de um apoio de alguém na sua família, né? Isso nem sempre aconteceu. Inclusão na realidade do aluno, eles já se encontravam online há muito tempo, e agora nós incluímos a educação, né? Como fizemos isso? E para o discente, quais foram os aprendizados? Tiveram também positivos e negativos, né? Ele teve que começar a se organizar melhor com as suas tarefas, com seus horários, teve que ser mais autônomo. Tivemos muitos casos de insucesso de alunos que não conseguiram se organizar, não tinham esse preparo, mas tivemos também inúmeros casos de sucesso, então não podemos desprezar isso, né? Tivemos bastante caso dessa autonomia ter melhorado muito a condição dele. E ainda sobre a organização familiar, a gente percebeu que houve uma delegação desse amparo pedagógico para terceiros. Então, muitas famílias não tinham como acompanhar seus filhos, né? Trabalhavam o dia todo, não tinham muitas máquinas em casa, alguns dos pais estavam utilizando, e daí o filho tinha que usar, e ficou muito complicado. Então, houve essa delegação do amparo pedagógico. Então, muitas pessoas contratavam terceiros para cuidar da educação de seus filhos, né? Isso eu estou falando num contexto da escola privada, né? Que as pessoas têm um poder aquisitivo um pouco melhor, mas não todos, né? É um ledo engano a gente achar que só pessoas abastadas hoje pagam escolas para os seus filhos, né? Muitas pessoas acreditam que um ensino privado vai oferecer mais qualidade e acaba, né, se organizando financeiramente para tentar suprir aí essa necessidade. Então, alguns diagnósticos, né, eu enquanto professora e também dando um pouco de voz aos meus colegas, né, que a gente ouve muito. Então, tanto a família quanto a escola, nós observamos essa relação de distância ficar maior ainda. Então, a gente percebe que a família e a escola, que deveria ser mais unida, está bem desunida, e com a aula remota, isso aumentou ainda mais, né? Mas também teve casos em que foi o contrário, né? Bem-vindamente. O significado da educação para as famílias. Então,
evidenciou-se que para muitas famílias a educação não era tão importante quanto ela deveria ser, mesmo que essa pessoa esteja pagando para isso, né? Os danos psicológicos foram inúmeros, né? Desenvolvimento de ansiedades, tanto do lado do professor quanto do lado do aluno, de depressão, de síndromes diversas, né? Mas houve aprendizado? Sim, houve, né? Tivemos casos aqui de alguns colégios de que alunos conseguiram até bolsas de estudos em outros colégios, assim, de conceito da cidade, né? Então, sim, podemos dizer que houve aprendizado. Mas houve defasagem? Sim, muita defasagem de conteúdo, né? Não podemos dizer que não. E falando sobre exclusão, quem o ensino online excluiu, né? Então, o que a gente teve que excluir de primeira? Exclusão de atividades de contato de grupo, né? Então, quando a gente fala de aprendizado de língua inglesa, nós temos muitas atividades que preconizem o contato, grupo, a interação frente a frente, a conversa, né? E isso teve que ser deixado de lado. Falta do aparato tecnológico adequado. Então, muitos de nós tivemos que dar aula com o nosso próprio computador, né? E muitos não tinham, e muitos acabaram ainda se endividando, comprando novo equipamento, mas no fim acabou com a redução salarial e não foi atendido aí, né? Alunos com dificuldades de aprendizagem. Esses alunos com as dificuldades já tinham defasagens naturais devido à sua situação, e ficou pior ainda, né? Porque o professor já não tinha mais como atender. E também os alunos com as necessidades especiais. Então, nas escolas particulares, as quais eu trabalhei também, e ainda trabalho, esses alunos costumam ter professores de apoio. E com o ensino remoto, isso não pode mais ser ofertado, né? Então, acabou tendo uma deficiência muito grande. Então, os professores com idade superior a 60 anos e com pouca destreza em tecnologia também ficaram excluídos. Alguns tiveram de ser afastados, né, devido às complicações que poderia vir. E agora, gente, ensino híbrido, entre aspas, né? A gente fala ensino híbrido, porém ele não é tão híbrido na sua constituição, porque são os alunos presenciais e online ao mesmo tempo. Então, como é que é isso, né? Estou passando por esse ensino nesse momento, né? Hoje de manhã, por exemplo, já estava no ensino híbrido, em sala de aula, e não é fácil, né? É bem complicado, porém é possível, né? A gente tem formas de fazer funcionar. E no que isso nos tange, nós temos de estar muito atentos às medidas de segurança. Então, assim, não é difícil a gente perceber que nas últimas semanas, a nossa nação tem passado por um certo afrouxamento, né, nas medidas de segurança. Isso se refletiu lá na sala de aula também. Então, assim, mesmo que a gente reforce as medidas de segurança, de eles estarem distanciados um ao outro, de eles não se emprestarem coisas, há momentos de escape. Não podemos fechar os olhos, isso acontece, né? Então, o professor está ali responsável por muitas tarefas. Cuida de quem está na sala, cuida de quem está no programa do computador aqui, né? E a gente percebeu também que as escolas adotaram um certo endurecimento das práticas, porque é preciso recuperar o tempo perdido, né? Essa defasagem que foi do ano anterior precisa ser recuperada. Mas a que preço? Quem é que está pagando esse preço? Todos nós. E deixamos essa pergunta final. Será que a tecnologia era mesmo tudo aquilo que faltava para a educação? Agora nós estamos trabalhando em demasia com a tecnologia, mas será que era mesmo aquela peça que faltava? E finalizo aqui minha consideração final com essa frase de Paulo Freire, em importância do ato de ler. Ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa, por isso nós aprendemos sempre. Então, aqui está um pouquinho das minhas referências, e com isso eu agradeço pela oportunidade dessa apresentação. Muito obrigado, Catiana. Muito informativo, muito bom. Nossa, gostei pra caramba também. Neste momento, eu agradeço a todas as pessoas que expuseram seus trabalhos. Neste momento, essa sala ela vai até 5h20. Então, nós temos agora são 5h03 aqui no meu computador. Então, nós temos aí até 5h20 para argumentação, discussão, questionamento. Aí eu vou pedir auxílio para a Gisele se ela captou alguma coisa no chat, ou se alguém enviou alguma mensagem para ela, alguma coisa nesse sentido. Se não, eu gostaria de fazer umas perguntas.
Então, força, Ricardo, que a nossa salinha está bem restrita e te dou a palavra, pode começar, Ah, tá pode ok. fazer as suas Então, perguntas. se alguém quiser falar também, gente, é que eu sou meio suspeito porque, né, inclusive a comissão me deu uma liberdade de escolher as salas que eu pude participar, então, assim, eu fui bem mimado por essa, pela Gisele, pelo pessoal aí, então, na verdade, eu tinha até já muitos questionamentos anteriores às apresentações, não é nem questionamento, mas, bom, que seja, eu não vou ficar enrolando também. Eu gostaria de ressaltar uma coisa que eu acho muito interessante na primeira palestra da Ciderlene, que realmente lá na UTF foi quando eu tive o primeiro contato com o Moodle também. Isso quando eu fui para lá, que foi 2011. Eu fiquei lá de 2011 até 2013. E também aproveitar que está gravando para o resto do pessoal, que eu acho uma instituição excelente. E a gente tinha esses cursos preparatórios, coisa que eu sinto muito falta aqui na UF, que era fevereiro normalmente, e no meio do ano, eles ofertavam, o RH mesmo promovia esses cursos, a gente fazia muito curso, e eu sempre gostei bastante. E foi num desses cursos também, deve ter sido muito parecido com o que a professora Ciderlene também, porque lá na UTF se usa muito Moodle. E naquela época eu usava de maneira bem básica também, porque em 2011, 2013, as pessoas também não tinham menos ainda exigências. Inclusive, falamos os profissionais. Ah, é verdade. Exatamente. Ah, é que a Gisele escreveu no chat aqui. Aí eu tô só reforçando. Então, mas eu queria perguntar para a Ciderlene, vocês chegaram a usar a plataforma do Google na UTF? Não sei se... Oi, Ricardo, a plataforma do Google? O Google Meet, o Sim, não, Classroom. a gente usa, a gente tem todo um pacote lá do, esqueci o nome, Suite. Sim, Suite, sim. GeForce Suite. Então, a gente tem, assim, a UTF tem todo o pacote, né, e, inclusive, disponibilizava, por exemplo, desde o começo do ano passado, o Classroom e tal, né, e vários outros, daí tem o Google Meet, né, que nós fazemos as nossas aulas síncronas, eu, pelo menos, né, cada professor escolhe, né, eu escolhi fazer as aulas síncronas pelo Google Meet, né, mas daí também tem o Google Classroom, né, tem professor que certamente escolheu utilizar para as aulas assíncronas o Classroom, né, as ferramentas do Classroom, agenda, e nós temos, sim, todo o pacote. Ah, tá. Mas daí, como eu já conhecia o Moodle, né, que eu já tinha feito curso e tal, eu pensei, eu vou para as aulas, como, né, porque nós temos as aulas síncronas e também as assíncronas. Pensei, como eu já conhecia um pouco do Moodle, eu vou tentar aprender mais sobre ele para, né, que eu já conhecia alguma coisa, utilizar o Moodle. Então, daí, eu passei, né, a utilizar de forma melhor o Moodle. Mas nós temos, sim, todo o pacote lá do Google, sim. A Gisele quer falar alguma coisa? Não, eu queria só saber, porque aqui, exclusivamente, a gente tem o Moodle na UF, mas ele é usado na plataforma do pessoal EAD, muito. E no ensino remoto, que é o que a gente está agora, o que mais a gente está usando, na verdade a gente só pode usar, basicamente, a gente tem liberdade, mas né, o que a gente pode usar é o Meet e o Classroom, né? Então eu queria saber se você acha, ou outras pessoas aqui, fazer essa comparação entre o Moodle e o Classroom, qual que acha que talvez tenha mais recurso, ou que seja melhor para um público, alguma coisa nesse sentido. Bom, então, como eu só utilizei o Moodle, né, então eu não posso comparar com o Google Classroom. Me parecia também uma plataforma muito interessante, mas eu realmente não utilizei, então não sei sobre as funcionalidades, não sei se alguma outra colega saiba. Talvez saiba, mas daí não sabe sobre o Moodle, né, mas talvez a Catiana saiba, né, Catiana, sobre o Google Classroom, as funcionalidades, talvez. Sim. Essa São comparação. bastante similares, têm funções bem parecidas. Porém, eu utilizei o o Moodle como acadêmica, não tenho experiência como docente, né? Ah, tá. Mas o Google Classroom tive das duas formas, né? Todos os dois são muito bons, né? Mas eu acredito que o Moodle ele é interessante para graduação, assim, bem mais que o Classroom.
mas os dois são muito válidos, né? Eu achei a plataforma do Moodle muito mais completa. E eu achei muitas falhas, na verdade, no Classroom, que eu até mandei e-mail pro pessoal do Google, porque eu achei muita falha em algumas coisas. Eu achei que o Moodle, que eu nunca mais trabalhei com o Moodle, eu até fiz o curso do EAD da UF para montar disciplinas em EAD, e é completamente diferente do que a gente está fazendo, e é um sisteminha do Moodle que é muito mais interessante, tem muita ferramenta. Eu só queria saber na prática se alguém repara isso mesmo, tipo, não, o Moodle realmente é bem melhor, né? Porque o Google te joga, por exemplo, aqueles formulários que a Cidilene apresentou de questionamentos, tarefas, o Google faz tudo isso na forma de formulários. E, na verdade, ele põe umas etapas a mais ali, eu não vou conseguir entrar em muitos detalhes, mas ele põe umas etapas a mais que eu não achei nada intuitivo, por exemplo. Eu queria saber, o intuito era mais ou menos nisso, tá? Só para o pessoal ficar na questão de como usava, né? Então, Ricardo, foi agora, né, quando eu comecei a usar mais, que eu vi tantas funcionalidades. Quando eu fiz o curso, eu tive algum acesso, mas agora mesmo, passando a usar, eu vi quantas funcionalidades que tem Moodle. Claro, eu comecei a usar do questionário, por exemplo, 5 funcionalidades, mas fora essas 5, tem inúmeras ou tem mais, eu contei lá, tem 19. Só daquela ferramenta que chama questionário, tem 19 ao todo, eu usei 5, ou seja, ainda tem mais aí 14, né? 14 que podem ser usadas, né? Então tem que, claro, todas essas outras eu nunca usei, e várias eu nem sei usar, né? Entendo. Mas uma outra é mais tranquilo de usar também. Então tem bastante, que realmente tem muita funcionalidade. E uma coisa interessante, conforme eu falei lá das facilidades, é essa questão de exportar turmas. Então, não sei se o Google Classroom teria algo parecido, que seria pelos forms, né? Então, certamente daria, mas de alguma outra forma, não sei como é que fica assim armazenado, tipo banco de questão, porque, por exemplo, para eu ter as questões avaliativas lá, os exercícios, eu vou elaborando o banco de questão, e aquele banco de questão fica lá. Eu posso usar daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, montar do jeito que eu quiser. Eu quero essa questão, não quero aquela, e eu vou colocando, dependendo da sala, uma questão ou outra, e vou elaborando as atividades do questionário, né? Então, essa questão do banco de questão do Moodle é bastante interessante, porque eu falei que eu tive que trabalhar nas minhas férias, mas agora eu tenho um grande banco de questão que eu posso utilizar aí durante o semestre, né? Mesmo no retorno das aulas presenciais, assim como complementação, eu já tenho aquele banco de questão, né? Isso achei bastante interessante. Isso é bem interessante. Gisele, você quer falar alguma coisa? Você levantou a mãozinha. Acho que, Desculpa, só fazer um parênteses, o Classroom tem essa ferramenta também, tá, Cidilene? Sim, do banco de questão. De você replicar atividades, inclusive, de uma turma para outra, se você quiser. Tá? Então, é isso que eu chamo de exportar, é isso mesmo, de replicar. Ele duplicar, tem, sim. Né? Duplica de uma turma para outra. Sim, ele tem, sim. É isso daí. Uhum. Então, obrigada, viu, pelos esclarecimentos, e eu queria fazer algumas observações, a primeira relativa ao uso das plataformas e a regulamentação das universidades. Né? Até queria ouvir das colegas da UTFPR como é que tem sido essa regulamentação dentro da UTFPR, porque, por exemplo, na UF e da Ana Lúcia também, né, como é que é isso aí na Estadual de Ponta Grossa? Porque na UF, por exemplo, nós temos que usar o G Suite, e ainda essa semana chegou uma menção, né, já sabíamos disso desde fevereiro, que o G Suite vai limitar espaço a partir de fevereiro do ano que vem, e, portanto, nós, universidades, precisaremos nos mobilizar para novas plataformas, né? Agora, uma das discussões também que nos trouxe a esse evento, entre nós, né, Ricardo, era a questão da regulamentação, e de como essa regulamentação é distribuída, né? Quais são as regras, como é que é isso feito. Mas antes de passar a palavra, eu queria perguntar a Catiana, se você, só confirmando, o seu trabalho está no âmbito apenas do ensino privado, não é isso? Essa é uma pergunta. E depois, já antes de novo passar a palavra, já que eu estou com a palavra, eu já pergunto também a Ana Lúcia. Eu quero dizer, Ana Lúcia, que eu fiquei muito surpresa com a velocidade com que vocês fizeram essa pesquisa e o número de pessoas envolvidas.
porque, assim, vocês têm um número grande de participantes em tão pouco tempo. Então, eu quero parabenizar, né, a ação e saber como é que isso foi feito. Vocês mandaram por e-mail, mas, obviamente, que teve aí uma ação pessoal, porque tudo tem que ser sempre a partir dos, né, dos contatos mais próximos e daqueles que são de nosso conhecimento, né, para as coisas andarem. No setor público, né, por mais que nós encaminhemos, tem a questão da logística do encaminhamento, e às vezes o e-mail demora a chegar. Então, se você faz uma palavra pessoal, essa comunicação é mais rápida, mais expedita, né? Então, é isso. Pronto, eu passo a palavra, devolvo aí, quero ouvir-los. Obrigada. Catiana, quer responder primeiro? Sim, obrigada. Sim, eu atuo no momento em escolas privadas e institutos de idiomas aqui na cidade, né? Pois, como vocês sabem, o estado do Paraná já não realiza concursos públicos há muitos anos, né? Então, assim, os formantes, né, quem se forma, acabam muitos de nós partindo para o ensino privado, né? Mas, sim, tive já bastante experiência com o ensino público, inclusive na minha graduação, fui PIBidiana, juntamente com a professora Didier, né? Já estive passando por outras experiências também no ensino público, mas, assim, tenho também familiares que estão aí no ensino público também, e nós ouvimos bastantes queixas e contribuições similares, né? O que pegou para nós do ensino particular é que nós também nos hipercarregamos de carga horária, né? E como se tratam de empresas, nós precisamos responder aos anseios da empresa, né? Não temos voz, temos que trabalhar. Isso aí. Muito bem. Bom, vou responder então, Gisele. Então, né, a gente também ficou surpresa, tinha uma orientanda já que fez só no estado do Paraná, a gente também teve 505 professores, mas a gente fez uma parceria com a Secretaria de Educação, mas nessa pesquisa, o que a gente fez primeiro? Nós fizemos um levantamento de todos os pós-graduações e graduações, a Prograde, né, de todas as universidades do Brasil. Todas as estaduais, todas as particulares, todas as federais, fizemos um banco que agora está salvo no Drive, com todos os e-mails, e aí eu disparei esses e-mails para todas as universidades, fiz questão de responder a cada um deles, às vezes eles pediam, né, o parecer do comitê de ética, que foi aprovado, então cada e-mail que vinha eu respondia pessoalmente, colocava o parecer de ética, então deu um pouquinho de trabalho, mas foi assim, nos primeiros 10 dias, foi aquela coisa assim que, né, que foi lá em cima. E os alunos, chegamos, como eu falei para vocês, 986 alunos, quase 1.000 alunos, eu fiquei bem contente assim com o resultado da pesquisa também. Então é isso, agora tem um banco de dados já para as próximas, aí, quando a gente quiser. E o interessante é que a gente teve gente do Brasil todo, de todos os estados. Então acho que isso foi bem legal, que fica bem representativa, né? Eu acho que ficou bem, assim, bastante, a maioria das universidades são federais que responderam, depois as estaduais, depois as particulares, teve também municipais, tem umas universidades no Brasil que são municipais ainda, e depois as particulares. Então, a gente, como eu falei, não trabalhamos todos os dados ainda, principalmente esse de levantar o perfil dos professores, mas tem bastante coisa interessante em termos de carga horária, né, de trabalho. Então, a gente criou 5 eixos, né, e a saúde mental, por exemplo, é esse do ensino remoto é outro, então a gente tem vários aspectos aí. Agora divulgar essa pesquisa, né? Espero que você contribua com o nosso capítulo, aliás, todos aqui participantes, por favor, pensem agora em elaborar isso para o capítulo do nosso livro, porque é muito importante que todos possam ter acesso a todas essas pesquisas sendo feitas. Obrigada. É um prazer. Eu só queria perguntar para a Ciderlene, que eu acho que uma das referências que você usou sou eu. Eu queria saber se você pode dizer se a Pereira e Lunardi lá sou eu mesmo, só queria saber, porque daí eu falei, parece que é tão interessante o que ela está falando, depois que eu conheço, depois era que eu vi nas referências, eu acho que sou eu. Mas que coincidência! Pois é. Então, eu achei esse artigo, você e mais outros colegas, esse artigo? Sim, sou eu, meu esposo, acho que orientando. Pereira e mais outros, né, outros pesquisadores. Nossa, mas que coincidência! Olha só. Eu encontrei por acaso, né, no Google. Olha, que legal. E qual artigo que é? Vamos ver,
deixa eu te falar aqui. Quando eu vi lá Pereira e Lunardi, eu falei, acho que sou eu, gente. Vamos ver qual artigo que é. Boa, Pereira, Mendes e Lunardi, isso mesmo. Uhum. Legal. Na verdade, são só 3, né? Que tem aqui. Boas práticas em ambientes virtuais de aprendizagem. Uhum. Uma revisão de forma sistemática na literatura, Educação em Revista. É a publicação de 2019, é você? Sim, sou eu mesma. Nossa, que legal, parabéns pelo artigo também. Tá bom, imagina. E também pela pesquisa que você desenvolveu, realmente eu vi que muitos, né, muitos responderam, que bacana, em pouco tempo. São de universidade pública? Sim, superior, né? O nível superior, universidade pública. Esse é só do superior, mas a gente fez com todas as modalidades de ensino. É federal e estadual? Tem professores federal, estadual, particular. Será que eu respondi? Porque eu andei respondendo também. Pode ser, olha só. Eu andei participando, eu tenho recebido de vez em quando no meu e-mail, já aconteceu de eu responder, de eu participar de pesquisas sobre ensino remoto, né? Legal. E a última coisa, André não, é André mesmo? Ricardo. E como eu sou coordenadora da licenciatura, né, em matemática, então eu vou dizer assim, né, que acho que Gisele também perguntou, né, como é que a universidade está fazendo. Então, mesmo a gente tendo toda uma estrutura, né, a gente tem vários cursos de licenciatura, né, não só da licenciatura na modalidade EAD aqui na minha instituição, que é uma potência mesmo, né, em termos, assim, de plataforma. Mesmo assim, no ensino presencial, a gente usa o Google Suite, né, então, eu vejo assim, acho que eles são muito parecidos, mas eu vejo que a estrutura do Moodle é muito diferente em termos de organização, né? Então, a gente, assim, caminha, parece que mais... não sei, assim, acho que mais... Você está naquele ambiente no total, eu não sinto a mesma coisa no Classroom. Mas é boa tanto quanto, né? Mas eu acho que tem muito mais aparatos no Moodle do que no Google Suite. Obrigada, gente. Professora. Obrigado, gente. Só respondendo... Oi, pode falar. Responder a sua pergunta da Gisele, que ela perguntou sobre questão de legislação, né? Então, a instituição estabeleceu também para ser usado o Google Suite, né? E também o Moodle, e também ele disponibiliza lá um espaço na nuvem para que a gente possa gravar as aulas, mas não é um espaço grande. Tem colegas que teve que comprar espaço para deixar aulas gravadas, eu não precisei, mas tem colegas que compraram espaço. E no mais da legislação que foi estabelecido esse ano nós estamos tendo 3 semestres letivos, não sei se era isso também que a Gisele está também perguntando, alguma coisa, mas 20% de aula a lei, né, da instituição, a normativa, no mínimo de 20% de aulas síncronas, que, por exemplo, você pode usar o Google Meet, por exemplo, né, ou outras, o Zoom, ou outra, tem uma outra também da UTF, que agora não me lembro, que no caso é a nível federal, não me lembro, e o restante pode ser aulas assíncronas, ou seja, então, é obrigatório o mínimo de 20%, sim, só. Nossa, Ricardo, é o mínimo, né? É o mínimo. Você pode... A gente está com... Não, sim, é o mínimo. Sim, é o mínimo, né? É o mínimo, né? E daí cada professor pode dar 20, 30, 50, 80, né? Mas essa obrigatoriedade é o mínimo de 20% e daí o restante é aula síncrona, mas é o mínimo. Mas isso que está realmente no documento, não sei, no documento oficial, né? Para esse ano. Até então, né? Esse semestre. Tá bem diferente um pouco. Tá bem e aí? Nós temos outra começamos com 30% no mínimo e agora 50%. Então, metade do curso é síncrono e a outra metade é síncrona. A tendência há sugestões até de que façamos 70% de sincronicidade, o que também nos traz essa questão da regulamentação, né, que nos inquietou bastante. Mas, olha, eu sinceramente adoraria continuar aqui dialogando com vocês sobre tudo isso. Foi uma grande alegria, né, Ricardo? Eu deixo você finalizar, Sim. Mas eu não posso deixar de dizer que foi, para mim, um momento muito especial estar com vocês, ouvir todas essas pesquisas e começar um diálogo, que eu espero que se estenda aí pelos e-mails e demais mídias, que a gente possa continuar dialogando e colaborando entre si. Muito obrigada. Passo a palavra, Ricardo. Com certeza, eu agradeço. Eu agradeço a participação de todas. Eu queria fazer uma pergunta para a Catiana, mas eu vou deixar para o e-mail, para a gente não se estender mais, porque, inclusive, que 5h30 a gente tem outra programação também. Então, infelizmente, não vou poder.
mas é uma coisa bem particular. Mas eu agradeço a todos, eu espero ver esses trabalhos também na nossa proposta do livro, como capítulos. Eu achei muito interessante todos eles, bem legal. E agradeço a todos a participação novamente. Eu vou parar a gravação para poder gravar direitinho. Então, deixa eu